Nós fizemos aqui no canal a review de cada episódio da primeira temporada de Andor, ou Endor, como você quiser pronunciar. Então inclusive, deixa eu avisar, esse vídeo aqui vai ter spoiler, tá? Então se você não assistiu a primeira temporada de Andor, vai lá assistir, vai acompanhando com os vídeos aqui no canal, tem uma playlist bem legal, assiste na ordem ali, episódio 1, vídeo 1, episódio 2, vídeo 2, etc. Eu acho que complementa bastante, mas esse vídeo aqui vai ter spoiler porque vamos falar justamente sobre a segunda temporada. Pra deixar bem claro, o projeto, segundo o que o Tony Gilroy, criador da série, e também a Kathleen Kennedy, né, presidente da Lucasfilm, eles tinham falado, é que a série sempre foi vendida e foi comprada, no caso pela Lucasfilm, com 2 temporadas. E a segunda temporada tá com previsão para sair em 2024, sendo que começou a gravar agora nessas últimas semanas. Então, bom, vai demorar um pouquinho para a segunda temporada, porém, com o final da primeira, o Tony Gilroy, criador da série, começou a dar várias entrevistas e ele é um cara muito aberto, inclusive. Ele fala com todas as letras, com todas as palavras, o que ele planejou para a segunda temporada de Andor, e eu reuni algumas dessas informações aqui de entrevistas pra gente comentar, principalmente sobre a Aliança Rebelde. Eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues. Se você curte Star Wars, esse canal aqui é pra você. Se inscreve no canal e se você achar o vídeo interessante em qualquer momento, deixa um like, fortalece muito o meu trampo e bora comentar sobre a união da Aliança Rebelde na segunda temporada de Endor, ou Andor. E eu sempre vou trocar, porque eu sei que vocês ficam loucos aí nos comentários. No site oficial StarWars.com, o Tony Gilroy deu uma entrevista pro Dan Brooks, falando sobre a temporada inteira, o arco da prisão, tal. É bem ali o Tony Gilroy refletindo sobre a primeira temporada, só que no final do artigo, eu vou deixar aqui no comentário fixado, tá? Se quiser ler, tá tudo em inglês lá no site, mas nada que o Google Tradutor não resolva. Mas no final do artigo ele fala basicamente que um dos temas principais da segunda temporada, justamente para entregar para Rogue One, porque Rogue One é o final do arco do Cassian, vai ser focado na união da Aliança Rebelde, na aliança dos rebeldes. Isso é muito interessante. Muito, muito. Pode parecer que não, mas é assim. No final do artigo, o Dan Brooks fala que a temporada final de Endor chega ao fim, com Cassian entrando para a Aliança Rebelde, ele se comprometendo com a rebelião, com Mon Mothma fazendo sacrifícios pessoais ali, envolvendo o marido, a filha, e com Saw Gerrera lutando sozinho. Tem um grupo ali relativamente grande de rebeldes, mas ele não ajuda ninguém, ele age sozinho e sem responsabilidade nenhuma. E o Tony Gilroy responde o seguinte: vamos falar sobre todas as pessoas que estão tentando fazer essa rebelião. E estão todas atomizadas e espalhadas. Então o show é realmente sobre assistir essa coisa se fundir e no final nos fundiremos em Yavin. As consequências disso são boas e ruins para as pessoas que mais contribuíram para que isso acontecesse. O que ele tá falando é o seguinte: a gente vai ver a união da Aliança Rebelde e a gente vai ver que isso tem consequências boas e ruins. No caso, a gente já começou a ver, principalmente na primeira temporada, por exemplo, pra Mon Mothma, o quanto que ela sacrificou no quesito pessoal, ali, família, relacionamento, para continuar na causa. O Luthen faz um monólogo incrível também no episódio 10, se eu não me engano. Segundo, se atentem a Yavin. Yavin 4 é a lua que nós vimos como base da Aliança Rebelde nos filmes Rogue One e também numa Nova Esperança, que é de fato a base principal da Aliança Rebelde até a destruição da Estrela da Morte. Guarda isso que a gente vai voltar para esse ponto daqui a pouco. Mas o ponto interessante é que tanto o Dan Brooks quanto o Tony Gilroy, eles deixam claro que a Aliança Rebelde está espalhada. Os líderes, no caso, né, Mon Mothma, Luthen, o Saw Gerrera não está na Aliança Rebelde, mas é um rebelde com destaque. E a primeira temporada mostra que os rebeldes principais sacrificaram muita coisa. E depois a gente casa isso, por exemplo, com Uma Nova Esperança, com a Leia perdendo o seu planeta ali na sua frente. É um baita sacrifício, fala bastante sobre isso. Então eles sacrificam suas vidas, suas mentes, para lutarem contra o Império. Mas beleza, a Mon Mothma e o Luthen sabemos que eles não se bicam muito, vimos isso na série. O Sol age sozinho e sem responsabilidade nenhuma. Cadê a Aliança Rebelde? Cadê a aliança dos rebeldes em Yavin 4, que a gente acabou de ver que o Tony Gilroy basicamente confirmou que a gente vai ver Yavin 4 na segunda temporada de Andor? Então, agora entra um chute meu, mas usando o universo expandido como base. O que o Tony Gilroy vai fazer, pelo menos ele dá essa pista aqui, é reforçar aquilo que a gente já tinha no universo expandido. E mostrar que a luta de Yavin, a batalha de Yavin lá no filme 4, Uma Nova Esperança, também conhecido como o primeiro Star Wars, foi o momento onde os rebeldes se uniram como um exército.
a primeira batalha dos rebeldes como um exército contra o outro. Rebeldes contra o Império, naves colidindo, tiro pra todo lado, mas foi a primeira vez que a Aliança Rebelde se mostrou para o Império e também para a galáxia como realmente um exército e não grupos pequenos de pessoas espalhados pela galáxia. Antes era aquilo que a gente viu lá, o ISB, aquele órgão do Império que vai atrás dos rebeldes, que nós vimos durante a temporada. Eles falam um pouco sobre isso. Ó, aconteceu um caso aqui, um caso acolá, e essa é a pira da Dedra, por exemplo. A Dedra, ela tá começando a ver que existe uma conexão muito mais visível do que o Império está tratando. O Império tá falando, são casos isolados, mas a Dedra tá vendo esses padrões acontecendo. Era assim que o Império via a Aliança Rebelde e também a Galáxia via assim, né? Mas a luta pra destruir a primeira Estrela da Morte, na verdade um pouco antes, ali na Batalha de Scarif já tinha dado um gostinho, só que na Batalha de Yavin, que tanto o Império quanto a Galáxia viram os rebeldes como numerosos. Lá na série animada Rebels, eles deixam isso de uma maneira muito clara. Então, o grupo principal de Rebels, eles fazem parte da Aliança Rebelde. É bem importante ressaltar isso. A primeira temporada de Andor se passa 5 anos antes de Rogue One. 5 anos antes ali, então, do Uma Nova Esperança também, junto com a primeira temporada de Rebels. Então, faz sentido que eles estejam trabalhando com um grupo disperso. Lá em Rebels a gente já viu um pouco isso. Então, o grupo principal de Rebels fazia parte da Aliança Rebelde, mas eles recebiam missões. Eles eram uma célula rebelde. Ó, chegava uma transmissão da Mon Mothma ou do general encarregado deles. Ó, faz tal coisa, pega um carregamento no planeta tal, traz pra cá e continua a vida de vocês. Justamente pra eles não se unirem de uma vez só, porque se o Império descobre, tem que ser uma união já pro ataque, que foi o caso da Estrela da Morte. Eles ficavam espalhados agindo, tentando abranger o maior número de territórios e planetas, e quando chamaram pra Yavin 4, ó, a Estrela da Morte foi lançada, a gente precisa destruir ela. Todo mundo vai para Yavin 4, o exército se une, e aí temos a Aliança Rebelde como um grupo, como um exército. E vamos lembrar sempre que tanto Diego Luna quanto o Tony Gilroy já falaram que o final de Andor é lá em Rogue One, do personagem no caso. A série vai terminar no filme, no começo do filme. Tem uma entrevista que o Tony Gilroy deu para Screen Rant, de ontem, anteontem, no dia que esse vídeo está sendo gravado, e ele fala que na segunda temporada eles vão ter mais saltos temporais e que o final da temporada vai ser literalmente horas antes de Rogue One, cronologicamente no caso. E Rogue One, justamente nós vimos os rebeldes em Yavin 4. Então eles vão chegar com essa união e vai ser bem interessante ver a Aliança Rebelde começando a se unir, né? Saindo de pequenas células que, tudo bem, elas têm ali um comando, a Mon Mothma, líder da Aliança Rebelde, como nós vimos lá em Rebels. Só que agora, principalmente as lideranças, elas precisam chegar em um acordo. Se a gente pensar bem, o Luthen e a Mon Mothma, eles são duas lideranças. Eu achei isso muito interessante, ainda mais tendo assistido a primeira temporada. Imagina assim, a Mon Mothma vai ter que fazer a parte política não só do Império ali, porque ela ainda é uma senadora, mas ela tem que unir os grupos sob o guarda-chuva dela. Isso vai ser bem difícil e bem interessante, tendo em vista o conflito de egos e lideranças. Interessante demais. Tony Gilroy tá liberado, pode lançar a segunda temporada, sei lá, quinta-feira, pode ser? Você pode lançar ela completa pra nós? Bom, gente, é isso. Eu não sei o que vocês acham. Comenta aí embaixo. Eu queria trazer essa notícia, essa entrevista do Tony Gilroy lá do site oficial pra gente ir debatendo sobre ela. E é interessante ver que casa com a história de Star Wars mesmo, tratando a Batalha de Yavin como o ponto zero, assim, o ponto onde a Aliança Rebelde se tornou esse exército na luta contra o Império. Apareceu publicamente e não somos um grupo tão pequeno assim quanto vocês acharam. Inclusive, somos bem numerosos e bem persistentes. Bom, enfim, comenta aí embaixo o que você achou. Incrível. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu o vídeo, cara, deixa um like aí, fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Redes sociais vou deixar aqui na tela. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!